Tá no ar o Miscelânea. Você já parou para pensar no que você compra por dia? No programa de hoje nós vamos falar sobre o que é necessário e o que é exagero. Aonde termina a necessidade e começa o excesso? Será que nossos valores e vontades estão sendo moldados pela ânsia de consumir? O tema de hoje é o consumismo. E para isso eu recebo o sociólogo Maurício Bacarin. Olá. E o publicitário Nelson Vera Mendes. Boa tarde. Bom, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o Maurício esclarecesse a diferença entre consumir e o consumismo. Bom, consumir é o ato da pessoa adquirir um bem ou um serviço, né? E normalmente esse bem ou esse serviço, essa aquisição é para atender alguma necessidade. No caso do consumismo, existe uma exacerbação desse ato de consumir. Existe um exagero. Então a pessoa, ao adquirir algum bem ou serviço, ela vai adquirir de forma exagerada, ou seja, ela vai adquirir algo que seria supérfluo para ela, e não necessário para ela. Uhum. E como que a propaganda e os meios de comunicação acentuam o consumismo? Acho que a propaganda está inserida, né, primeiro num contexto social nosso, que é o capitalismo. Então, acho que a tendência de colocar a propaganda como a culpada dessa história tem que ter uma reflexão um pouco mais profunda. Ou seja, nós estamos numa sociedade que é estruturada pelo bem de consumir. O crescimento dessa sociedade é pautada em que, para você ter emprego, as pessoas precisam consumir para as indústrias poderem produzir mais, consequentemente elas podem contratar mais pessoas, e contratando mais pessoas, a economia de uma comunidade, de um país, enfim, vai poder prosperar. Então, baseada nessa lógica, que é a lógica que tem sobrevivido, a melhor lógica que o mundo até então, tem problemas, tem defeitos, mas é a melhor lógica até então que tem se estabelecido. Claro, ela tem um monte de falhas, acho que isso vai se discutir hoje, tem um monte de problemas, mas é uma lógica que vingou. Então, a propaganda é um reflexo disso. E, claro, ela chega o grande objetivo da comunicação é ajudar as empresas a se valorizarem, né, a conseguirem transmitir um determinado valor que um produto, que uma marca quer posicionar para os seus clientes. E isso pode ser feito e deve ser feito de maneira saudável. Também existem deturpações aí nesse processo. Maurício, você acha então que o capitalismo foi o grande marco para o consumismo? Na verdade existem a gente pode considerar na história, dois pontos cruciais para o surgimento assim, do consumismo que a gente tem hoje. A gente pode voltar aí no século XVIII, com as revoluções burguesas, né? Podendo citar a principal, que é a Revolução Francesa, onde ali ocorreu uma inversão de valores. Por quê? Até então, o monarca ou o rei, quem tinha o poder, a ordem era poder e a consequência do poder, o dinheiro. Com a Revolução Francesa, com a Revolução Burguesa, os cidadãos dos burgos brigaram e eles fizeram essa inversão. Eles falaram, não, quem tem o dinheiro é quem tem o poder. Então, aí nesse fato histórico a gente pode falar que surgiu, o nascimento do capitalismo moderno, do capitalismo que a gente vê hoje. E indo para o século XIX, a gente pode citar a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, a produção em larga escala começou, deu início. E para atender essa produção, a gente precisa de um consumo também que atenda essa produção. Então, são esses dois pontos que a gente pode considerar que deu início ao consumismo que a gente tem hoje, né? Nelson, o senhor acha que tantas propagandas e as facilidades de pagamento, fica difícil determinar realmente o que precisamos ter, o que não é supérfluo? Essa palavra, né, o que a gente precisa, o que é necessário para a nossa vida, é uma reflexão que as pessoas deviam ser também ensinadas. Não é um dia um garoto ou uma garota tem 18 anos, dá um cartão para ela, dá uma conta, né, e elas passam a consumir. O julgamento de necessidade dela é diferente. É diferente, então ela passa a poder comprar alguma coisa. Então, assim, esse momento, essa questão da publicidade, da comunicação, incentivar mais o consumo, não. Já existe essa demanda e a pessoa que tem que saber trabalhar com a sua própria, com o que de fato ela pode consumir. Porque você pode achar, todo mundo aqui, eu posso achar uma Ferrari, um baita carro, mas eu tenho consciência que
não posso comprar uma Ferrari, não é por isso que eu vou. Então, assim, o consumismo, como ele disse, né, quando ele deixa de ser consumo e vira consumismo, esse processo que eu acho que tem que ser debatido. Esse processo é o problema, não é o processo. a propaganda Não, facilitar a compra. é claro, a comunicação, como vários outros instrumentos que a sociedade e profissões que existem aí, ela está sujeita a ser mal conduzida ou bem conduzida. Tá? A gente pode depois falar de casos, você vai falar da cerveja, por exemplo. Só que aí que está, uma sociedade ela devia ser capaz de regulamentar melhor, e a comunicação em geral ela se autorregulamenta muito bem, mas não significa, por exemplo, existem coisas estranhas como por que pode propaganda de cerveja e por que não pode propaganda de bebida alcoólica. Quer dizer, o contrário, porque pode propaganda de bebida alcoólica e não de cerveja, e não de cigarro. Desculpa. Então, são deturpações estranhas na lei, e a gente sabe que aí tem um poder econômico por trás, que segura essa legislação passiva. Então, o problema está na lei. Se tem uma propaganda com a Ivete Sangalo, às 4 da tarde, na praia, bebendo cerveja, e estão deixando isso parecer normal, tem uma deturpação aí. Tem uma criança com 8 anos que está cantando o jingle com a Ivete Sangalo falando da cerveja, que beber é legal. Então, existem aí dentro da lógica do sistema deturpações que têm que ser discutidas e têm que ser avaliadas. Mas, de forma geral, a propaganda é só um instrumento. Ela só reflete alguma coisa que já existe. Maurício, você concorda? Você acha que a propaganda é só um... Eu acredito que entrando no fator da deturpação mesmo, assim, eu acredito da seguinte maneira, no meu ver. Se existem regras políticas ou leis, etc., e elas não são bem feitas, é que eu acredito que existe alguma coisa nos bastidores, alguma coisa por trás. Por que as leis não são... Por que as normas não estão bem feitas, não estão sendo bem regulamentadas? Como eu disse para você, com o nascimento do capitalismo, existe uma inversão. Então, é o capital que manda e traz o poder para essa pessoa. Hoje, o que a gente vê? Hoje a gente vê que o próprio mercado globalizado, como a gente fala, esse mercado internacional, ele comanda até mesmo países, estados. Então, você vê... Vamos só pegar um exemplo dos Estados Unidos em 2008, a crise. Foi um problema de bancos, por causa de crédito hipotecário. Eu só vou dar essa divagada rapidamente, só para você entender. Uma divagada de um banco ou de empresas, ou seja, elas são empresas privadas, mas o próprio Estado, o próprio país é subserviente a ele. Ele vai investir capital público, por exemplo, para salvar uma economia. Então, se você olhar por essa perspectiva, a propaganda ela vai ser mais um instrumento a serviço do capitalista, contra o proletário. Essa é a visão. Tá, e a gente pode falar que a gente está vivendo um hiperconsumismo? Com certeza, com certeza. O hiperconsumismo, com todo respeito ao outro convidado, o hiperconsumismo ele está sendo, ele existe e ele está descaracterizando, ao meu ver, a pessoa, o indivíduo. O indivíduo ele deixa de ser, hoje, na prática de fato, o indivíduo ele deixa de ser um cidadão para ser um consumidor. Então todas as pessoas vivem num sistema, claro, que hoje sobrevive por seus méritos, mas que individualiza a pessoa. Então a pessoa como indivíduo, sozinha, ela precisa... A gente pode até entrar nesses fatores depois. Então a pessoa hoje... Ela passa a fazer parte da massa de consumo, e não da sua característica como indivíduo. Na verdade, ela faz parte da massa de consumo de forma individualizada, é um paradoxo. Ela está dentro da casa dela, com a internet, e ela vai comprar a pizza dela, ela vai entrar em redes sociais pela internet e não sair com os amigos, por exemplo. Então, a tendência desse sistema é individualizar e isolar a pessoa. Essa pessoa sozinha, ela vai entrar, lógico, porque o ser humano, o Homo sapiens, ele precisa viver em coletividade. Essa é a essência do homem. Não vivendo assim, ele vai entrar numa depressão, por exemplo. E aí ele precisa de uma fuga. Ele precisa fazer o quê? Consumir. Então a fuga dele vai ser o excesso de consumo. Vai ser o hiperconsumismo. Eu só discordo quando se faz a colocação do proletariado, Sim, numa sociedade existem grupos, o grupo da ultra super elite,
política, que hoje está virando uma super elite, né? Os políticos estão mandando, desmandando nesse país, estão virando uma super elite. Os bancos, quem é dono de banco. Mas também não acho que se tem um grande benefício que o sistema de capital trouxe foi justamente o acesso ao consumo. Então a gente não pode esquecer que quando existe uma revolução industrial lá atrás, ela possibilita que em determinado momento 20% de uma população podia ter um carro, 50%, 60%, 70% da população passa a poder ter um carro, porque aquele bem de consumo passa a ser mais democratizado. Então, toda essa lógica tem que tomar um cuidado para não, bons e ruins. Não existem bons e ruins na sociedade. Em toda a dinâmica que ela tem, que ela constrói, vai ter gente fazendo a coisa certa, vai ter gente pegando aquele mesmo. Você deu o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos não foi... O problema ao consumo, ao incentivar o consumo é uma outra história. No caso dos bancos, era existir crédito com baixa regulamentação. Então, você tem crédito disponível para nós aqui. Então, você vai ali no banco, aqui na esquina, você pode pegar 100 mil reais e comprar um apartamento, que era isso que acontecia. Então, você compra você pode comprar 2, você pode comprar 3. Claro. E aí você começa a poder comprar. O que você faz no mercado lá de construção? Você gera um boom. Então, o problema é aquele boom, chega uma hora, como tem tanto apartamento sendo comprado, o aluguel, o cara, antes você comprava e disponibilizava aquele bem para aluguel. O mercado, ele se autorregula. Esse que é o legal do mercado. Você tem que deixar ele, não pode controlar muito ele. Chegou uma hora, tem muita demanda de imóvel, eu não preciso mais alugar. Olha, não vou alugar o teu imóvel. Eu que tinha comprado 3, eu pagava o financiamento desses 3 com aluguel. A partir do instante que um cara lá já não está me pagando porque ele saiu, porque ele também foi comprar o dele, eu não tenho mais dinheiro para pagar o banco desse aqui. Aí vira uma bola de neve, foi o que aconteceu. Claro. Tem um problema de regulamentação. Se tivesse uma regulamentação lá, não era questão do consumo e tudo que gerou aquela crise. Era uma questão talvez de exista leis. um mix de tudo, né? A publicidade ajuda também com as propagandas, você falou do carro, por exemplo. Mais pessoas podem adquirir pelas formas de pagamento, mas aí a gente também tem que pensar, né, no como que vai ficar as ruas, que isso gera uma superlotação. É essa né? discussão que tem que existir na sociedade. O que o consumo, o impacto dele, ou seja, não é só ambiental, né? Você está falando, o impacto Também. ambiental que o consumo traz. A gente consumir muito nossos lixos, aonde a gente está jogando lixo dessa história toda. Então a sociedade passa a discutir. Eu quero falar com vocês sobre esse assunto, mas antes eu queria perguntar a relação da publicidade com a criança e com o jovem e o consumo. Por exemplo, a campanha dos bichinhos da Parmalat, né? A repercussão foi tão grande que quando teve a segunda fase de você trocar a embalagem pelo produto do bichinho, os bichinhos de pelúcia já tinham acabado antes do final da promoção. Então, assim, acho que isso foi um choque. O que você tem para comentar sobre isso? Nesses casos específicos, boas ideias que conseguem... e eu acho que quando o Maurício colocou da individualidade, da massificação, eu acho que hoje em dia está tendo uma história muito legal, porque existe uma ditadura de informação. Quem nesse país regulamenta acesso à informação são os políticos. E o Congresso aprova licença de TV para pessoas, pessoas ligadas à própria classe política. Então a gente tem já um sistema que a informação não está democratizada a partir do instante que quem comanda as TVs, as principais meios de comunicação, são pessoas com interesses muito definidos. Então isso não é saudável. E aí chegam as mídias sociais, mudando toda uma lógica hoje, onde cada um aqui pode ter uma emissora de TV se souber mexer com isso. Então eu acho assim, a tendência hoje não é só você, ao contrário, acho que as pessoas estão realmente, claro, elas vão ter que aprender a lidar com isso, mas estão se relacionando mais, melhor. É um processo evolutivo, até eu diria, daqui a médio prazo a gente vai poder olhar melhor para essa história toda. Mas antes do meu aniversário eu recebia um alô de um grupo restrito à minha lógica física, né? Minha família, quem estava perto, meus amigos. Hoje eu posso receber um alô e uma interação humana, efetiva, bacana, de um universo muito maior. Eu acho que, desculpa te interromper, né? Eu só acho que tem os prós e os contras, mas eu preciso chamar um intervalo, vamos usar um rápido intervalo. Não saia daí, Miscelânea volta já. I don't want to hear you kick me out, kick me out. I don't want to hear you, no, kick me out, kick me out. I don't want to hear you kick me out.
Voltamos com a miscelânea que hoje fala sobre o consumismo. Por isso, eu recebo aqui o sociólogo Maurício Bacarin. Olá. E o publicitário Nelson Vera Mendes. Bom, voltando ao nosso papo, hoje em dia, consumir é uma necessidade ou um desejo, Maurício? Olha, essencialmente, o consumir seria para atender uma necessidade. Mas hoje em dia, como a sua pergunta diz, não é nenhum dos dois. Não é nenhuma necessidade, nenhum desejo. Na sociedade que a gente vive hoje, é uma criação de necessidade e uma criação de desejo no consumidor. Então a gente tem a mídia, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de um refrigerante que todo mundo já deve ter pensado qual é, 9 em cada 10 pessoas já pensaram nele. Então quando você assiste a televisão, você vê aquele refrigerante, você nem tinha pensado, nem tá precisando consumir esse refrigerante. Mas ao ver, você sente essa necessidade ou esse desejo de consumir. Então, esse é o trabalho valoroso da propaganda e do marketing para vender um produto, mas hoje em dia a essência é a criação desse desejo, dessa necessidade. Tá. É nítido que o capitalismo visa o lucro sobre qualquer situação e se adapta a cada geração. Muitos produtos considerados anticapitalistas, como a camiseta do Che Guevara, por exemplo, viraram mais um instrumento do mercado capitalista. A propaganda comercial é o grande aliado do capitalismo? Ao meu ver, sim. A propaganda ela vai ajudar o sistema, como ele disse mesmo, não é questão de ser bom ou de ser ruim. O sistema ele precisa desse capital girando. Então ele tem ferramentas para que a publicidade é uma delas, vai fazer esse capital girar para que lógico que esse equilíbrio ele não se mantém por muito tempo. E é onde dá os picos de crise, como a gente teve em 2008 e agora uma crise mundial que a gente também está tendo por causa desse desequilíbrio do capital. Né? Você acha então também que a publicidade é o grande aliado do capitalismo? A publicidade é esse instrumento também pensa assim, quando você precisa informar a população de uma determinada causa, teve uma catástrofe, o Brasil foi campeão, são temas de interesse das pessoas e elas vão estar atentas a esse tipo de situação. Ninguém vai querer saber que o tênis tal é novo e é legal, ninguém quer saber disso. Cabe aí a marca ter o direito dela, a empresa, de falar, olha, meu produto é assim e de tentar mostrar um valor determinado para aquele produto. Se aquilo vai gerar em determinados momentos, porque assim, se usa muito o exemplo da marca 9 entre 10 lembradas aí, só que aquilo é um ponto fora da curva, quando você falar em comunicação, você vai ter, se você for olhar o número de empresas, de marcas que existem e tomar o exemplo desse refrigerante, ele é 0,01% desse universo todo de empresas e marcas. Ou seja, a grande maioria das empresas está precisando realmente, como instrumento legítimo, usar a comunicação para criar relacionamento, para se mostrar, para tentar criar uma diferenciação para o seu negócio. Isso é legítimo. Chega a esse 0,01% que tem um poder tão grande econômico, que aí sim ele tem essa capacidade de virar até cultura popular. E é nessas horas que tem que se tomar um cuidado, sim. Tá? Então, essas marcas que têm a capacidade de imporem, popularizarem, né, o seu segmento, e aí a gente vai falar de banco, que é coisa mais persuasiva, aí sim no sentido não bacana, que é uma história de um banco. O banco a gente acha que é um paraíso na televisão. E todo mundo já foi no banco, e aquela realidade. Mas a nossa mente não processa. A realidade é um pouco distorcida ali pelaquela propaganda. Tá? A gente sabe que Coca-Cola, que marca nenhuma vai te dar aquela sensação de alegria, de prazer e tudo mais. Mas aquilo é vendido. Mas aí nesse sentido a comunicação está sendo usada. Só que hoje o consumidor, graças à diversidade de meios que estão evoluindo, ele começa a ser menos refém e aceitar menos esse tipo de comunicação. Então as verdades, a marca que saiba ser legítima, honesta, verdadeira, isso passa a ter um valor muito maior para as pessoas nesse mundo atual, que ela tem acesso a mais canais de informação, ou seja, eu não sou mais refém daquelas 5, 6 emissoras, daqueles 2 jornais. Existe a publicidade que é refém e a publicidade que não é. Eu queria só fazer alguns pontos sobre a colocação, que é o seguinte, em relação à pessoa, né, a gente sabe que, pegar o exemplo do Brasil, que a grande maioria das pessoas não tem estudo e etc. Então, assim, ainda
É fácil, assim, manipular a grande massa com propagandas. O que acontece hoje? Um grande erro do sistema capitalista, até a gente pode considerar assim, do sistema de consumo também. Não é vendido um produto. A ilusão, essa utopia capitalista é de que está sendo vendido um sonho, um desejo. Então, quando você compra determinada marca ou determinado produto, não é o produto em si que você está comprando. Você está comprando algo abstrato. Como você dá valor econômico para algo abstrato? Esse é o problema, e esse é o problema do desequilíbrio, e esse é o problema que vai gerar, e já está gerando, crises globais. É exatamente por isso. O sistema não se mantém por juros. Juros é dinheiro criado em banco, vamos dizer assim. Juros é dinheiro que não surgiu da força de trabalho, é um dinheiro que está parado. Então, dinheiro parado em banco e investimento e produto que vem de ilusão, que não vende o produto em si, é um produto que desequilibra e que pode afetar a população e afetar o sistema. Acho que não é o produto. Sim, existe essa deturpação muitas vezes. Às vezes ela é uma... porque entre você valorizar um determinado aspecto, e aí que está a comunicação, falando do aspecto de quem comunica, de quem cria valor para marcas, sim, essa é uma relação emocional, tá? Ela parte de você identificar, mas aí não é a propaganda, a comunicação que está criando. Existe do outro lado, você identifica que o outro lado tem determinadas empatias com determinados sentimentos. Ou seja, olha, para comprar carro, aquele público X, ele busca velocidade, ele busca adrenalina, ele busca... Então, quando eu vou posicionar em determinada marca, eu vou entregar aquela emoção que ele espera já. Ou seja, não é que eu vou criar aquela emoção. As pessoas hoje buscam adrenalina, vão ser identificadas. Agora, quando aquilo é exagerado e deturpado, é que tem que ter uma atenção, e aí a sociedade tem que ter mecanismos para... E que no caso da comunicação existe, sim, a autorregulamentação, que tem que constantemente ser revista e ser avaliada. Eu queria falar de um tópico que eu acho importante. O consumismo exagerado, ele reflete uma gigantesca quantidade de lixo, que pode significar também uma alta taxa de desperdício, né? Então, Nelson, eu queria que você dissesse assim, o que a publicidade e as mídias, se você acha que as publicidades e as mídias deveriam informar mais sobre o produto, ao invés de induzir a compra a todo custo? Eu acho que esse processo já está acontecendo naturalmente, é um processo. Quando as empresas começam a perceber que do outro lado as pessoas tendem a aceitar menos esse tipo de imposição ou de ilusão, as empresas vão começar a perceber que elas têm que... E já está acontecendo, é um caminho gradual, né? O mercado vai se autorregulamentando isso, e tem acontecido mesmo. As empresas cada vez mais estão preocupadas em passar um determinado valor social. Só que tem que ter um cuidado aí, porque também a gente vê muita maquiagem. Acho que é importante, por isso que eu falei, tem que tomar um cuidado que não é a propaganda que vai desregular o sistema. O sistema, esse mesmo sistema que vende ilusão para um produto, vende ilusão para uma pessoa, para um político, por exemplo, quando ele se... Né, a mesma comunicação não é só para o capitalismo, serviu para ditaduras. Uhum. Ou seja, as pessoas sempre vão explorar, isso não interessa se existisse um canal ou não, entre nós, entre as próprias pessoas, a persuasão. Isso é uma característica humana. E o humano, ele vai com o que ele tem de bom e ruim, ele vai mostrando, ele vai passando aquilo através de meios de comunicação ou não. Então não é propaganda aí, é o ser humano primeiro. Então a gente sempre tem que olhar o ser humano. Dele nascem coisas boas e coisas ruins. Certo. Capacidade de exagerar, capacidade de mentir, capacidade de contar a verdade, ser criativo, inovar, tudo isso. E a publicidade, claro, acaba sendo esse caldeirão que reflete tudo isso. Maurício, é possível achar um equilíbrio no consumismo vivendo numa sociedade capitalista? Esse equilíbrio, você fala um equilíbrio social ou um equilíbrio individual? Que não seja um consumismo exacerbado, assim. Mas individualmente falando? Pode ser. Eu acredito, na sociedade atual, eu acredito que não. O que acontece? Apesar dos meios de comunicação, como ele disse, estarem regulamentados, o mercado globalizado não está regulamentado. O mercado, como eu disse para você, um país ele é subserviente de uma empresa ou de um banco. Então, esse mercado globalizado não regulamentado
impede um indivíduo hoje de ser um consumista, um consumidor, como que eu posso dizer? Regrado. Ele não consegue ser mais regrado porque a própria sociedade o induz ao consumo. E é como você está num grupo. Você não quer ficar excluído desse grupo, você quer estar ali integrado. Se todo mundo consome, por que você não vai consumir? A gente tem que tomar cuidado só para não transformar todo mundo em vítima. Acho que essa é uma tendência que qualquer sociedade que fizer isso, ela está fadada, ela tem que amadurecer as pessoas. Esse é um processo de amadurecimento, de discussão, como vocês estão pleiteando aqui. Senão as pessoas sempre vão ser vítimas, coitadas. E esse acho que precisa de um processo de conscientização das pessoas, mas também da publicidade, que tem muitas que vão pela indução, pessoas, né? pela ilusão, e tem uns que não, que querem informar sobre o produto e falar, consumidor, é isso mesmo que você está querendo comprar? A gente sabe que a maioria talvez não haja assim, mas que esse processo, como você falou, tem mudado a partir desses problemas com lixo, com o meio ambiente, e aí a gente pode, não sei, talvez achar uma solução para um consumismo exacerbado. Nelson, eu queria perguntar também, a publicidade pode obter lucros diferenciados ao produzir propaganda, gerando informação e conscientização do que usando sedução e ilusão? Você acha que o lucro pode ser diferente de uma para outra, ou maior, usando, assim, você acha que a publicidade que informa, o lucro pode ser menor do que aquela que quer persuadir e iludir? Não, como eu disse, a propaganda, ela tenta estabelecer um relacionamento. Não vamos separar persuasão de informação, como se fossem... A informação pode ser a melhor persuasão, às vezes, que existe. Né? Você dá uma informação de que aquela taxa é 0% ao mês, é uma informação persuasiva. É um fato que atrai. A questão é não deturpar uma informação. Acho que esse é o grande lance que tem que estar sempre sendo vigiado. Mas que a publicidade, sim, ela colabora, e esse é o papel dela, para diferenciar um produto, uma marca, criar um valor para ela e fazer com que as pessoas tenham ciência dessa marca. Agora, esse processo tem que estar sempre sendo vigiado pela própria sociedade e as pessoas com a postura madura de quererem discutir, mas vamos discutir consumo lá com um garoto de 14, 15 anos, né, lá na escola, vamos discutir relacionamentos, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Minha marca, eu trabalho com marca, valorizo marcas, e em casa eu falo para meus filhos, olha, você não é essa marca, você não é o que você tem, você não... Então, é importante esse é um essa papel, conscientização. não adianta quererem que às vezes a comunicação, assim como as novelas, assim como os filmes, refletem uma sociedade que está com problema, sim. Tá? Então não é um segmento que tem culpa, ali acho que aí é um entorno muito mais que tem que ser avaliado de maneira... Desculpa interromper você, a gente está com o tempo acabando, mas antes de acabar eu queria saber de vocês dois. Vocês são consumistas? Olha, eu consumo, mas eu não assim em excesso. Eu consumo o necessário. Lógico que eu tenho as minhas extravagâncias também, mas não desregrado, não. Nelson? Eu consumo? Se você é consumista. Não, consumista não, mas eu consumo. Não sou consumista no sentido de minhas contas estão em dia, não fico devendo, não gasto mais do que eu posso. Esse é importante. Não me sinto mais feliz por consumir ou não. Né? Se puder, me dá um presente, me dou. Se não tá, também não... tem aquela frase de uma música do rap, né? Não preciso de muito dinheiro, graça é por aí. Por aí. Bom, muito obrigada pela presença de você. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa. Continue ligado na programação da TV Univap. E até o próximo Miscelânea. Last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. So last night, what we talked about.